Olá, empreendedor, olá, empreendedora, amante de inovação, de economia criativa, de desenvolvimento comportamental. A gente está aqui gravando mais um e novamente Cash para você, trazendo conteúdos quentíssimos. E hoje eu estou com duas pessoas aqui que vão bugar a sua cabeça de tanta informação, de tanta coisa que vai trazer talvez respostas, né, para alguns comportamentos pessoais que você tem, que algumas coisas que não acontecem na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. E hoje a gente vai falar aqui com duas pessoas maravilhosas. Uma é a Hermínia. Prazer, Hermínia, obrigada por ter vindo. E a outra é a Regina. Obrigada, Regina, por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz que vocês vieram. É muito bom falar com vocês. E eu estava ansiosa também para ter essa conversa, porque a gente também aprende aqui no podcast, né? E vamos começar com a Hermínia. Se apresenta aí pra gente, o pessoal conhecer você. Qual é a sua área de formação? Bom, como você falou, meu nome é Hermínia, né? Tenho a formação de bióloga, minha graduação foi biologia e trabalhei na Secretaria de Educação como professora, também de biologia e de projetos ambientais. Fiz o meu mestrado em ensino de ciências. Legal. E também fiz o curso de análise corporal e comportamental. E atualmente eu estou trabalhando com análise biológica do comportamento humano. Nossa, que interessante. A análise biológica, né? Então, não é só uma análise psicológica e comportamental, mas tem um lado biológico, físico também, que colabora, né? Que bacana. E você, Regina? Conta pra gente um pouco dessa história. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Também estou muito feliz, muito honrada. E sou Regina Soares, né? Mais conhecida como Regina Soares. Estou hoje psicanalista, né? Hipnoterapeuta. E trabalho tanto nos processos pessoais, individuais, como também nos treinamentos corporativos. Então, trabalho aí o desenvolvimento de equipes, de times, nessa questão de gestão emocional. Que legal. Cara, hoje aqui esse podcast vai dar o que falar, né? Como é que fala? Hipnoterapeuta. Sim. E uma analista comportamental. É algo bem bacana, né? Mas, assim, em relação a essa análise comportamental, assim, eu fiquei curiosa. Como que é isso? Essa questão da análise comportamental com biológico, como que funciona essa junção aí? Pois é interessante porque quando a pessoa trabalha com as emoções, né, ela sempre tem uma reação fisiológica. Isso quer dizer uma reação no corpo. E aí, a partir daí, a gente pode estar fazendo uma análise completa das doenças. Porque quando você fica muito tempo num conflito, ou você fica muito tempo reagindo a um comportamento seu, ou fazendo uma interação que às vezes não é tão boa no seu ambiente de trabalho ou na sua família, né, ou até individual mesmo, né, você ficar conjecturando muita coisa e sentindo, né, sensações que talvez você também não consiga explicar e fica angustiada, aí isso tudo afeta o seu biológico, afeta todo o seu sistema corporal, que seria o seu metabolismo, afeta a sua interação das células, né, da sua alimentação, e isso tudo vai causar, a gente fala, eu estou assim um pouco resistente em não falar nomes científicos, mas é o equilíbrio do corpo, equilíbrio dos sais minerais, equilíbrio homeostase, que a gente denomina, que é esse equilíbrio entre entrada e saída de substância das células. Sim. Então, a partir daí, a gente percebe que quando a pessoa está bem emocionalmente, o corpo agradece, porque tem muitos hormônios, né, trabalhando em função das emoções também. E dependendo do que a pessoa está passando naquele momento ou naquela situação, ela ativa certos hormônios que causam estresse, que causam sensação ruins, né? E você vai tentar resolver diante daquela situação, sentindo aquelas reações, você pode até piorar a situação. Por exemplo, né, e tomar medicamentos, achando que é só o medicamento que é só físico, porque você está sentindo aquela reação no corpo, dor de cabeça, ou está sentindo náusea, ou está sentindo sensações ruins, aí fala, não, deixa eu tomar um remédio que aí passa. Sim. E pronto. Mas às vezes, muitas vezes não é. É você cuidar do seu emocional.
E aí entra também a outra parte da análise corporal. Como que seria essa análise corporal? Como que é feito isso? Surgiu com o estudo do mapa dos caracteres, né? E com essa ferramenta chamada Mapa dos Caracteres, que foi com a Fernanda Alves e o Elton Euler, a gente trabalha os traços de personalidade. E esses traços, ele me traz informações, né, de como essa pessoa pensa, sente e age, e como as emoções vão estar alterando o metabolismo dela, vão estar alterando a reação do corpo dela. Então, às vezes, a pessoa vem com alguma deficiência às vezes até de sais minerais ou alguma coisa assim, você bate o olho na pessoa, a gente que já tem esse conhecimento, Sim. a gente fala assim, poxa, essa pessoa, ela está passando por algum problema, ela está muito pálida, ou ela está muito inchada, ou ela está muito assim. Aí, quando você faz a análise comportamental, você percebe a interação muito rápida, né, daqueles sintomas que ela está acontecendo com ela. E, ao mesmo tempo, quando tem algum problema já instalado, né, e a pessoa tem dificuldade para mudar os hábitos dela, tanto para sair do problema, quanto para adaptar a um problema já instalado, por exemplo, um diagnóstico, aí com a análise corporal e comportamental, você trabalha melhor a sua adaptação àquilo ali, porque você sabe o que é importante e o que não é importante. Se ela é uma pessoa mais racional, se ela é uma pessoa mais emocional. Então, você trabalha muito bem com as necessidades básicas daquela pessoa. E ela começa a entender a necessidade da mudança de hábito. Aí meio que cria um ambiente propício, né? Isso. Aí eu acho que entra um pouco no que a Regina trabalha, né? Você trabalha comportamental, né? Também, exatamente. Mais questão de empresa. Eu acho que também entra um pouco aí. Você acha que essa análise comportamental também pro lado do empreendedorismo, da gestão de equipe também faz sentido? Como Total, que é? né? Tanto é que, assim, eu também sou analista comportamental, né? Mas no método DISC, né? Trazendo ali uma visão seria um pouco mais racional, vamos dizer assim, dos perfis comportamentais. E você identificar esse perfil dentro de uma empresa facilita você colocar a pessoa, né, muitas vezes na área ou na atuação que realmente faz mais sentido para ela. Porque muitas vezes você não tem a melhor performance do seu profissional, do seu colaborador, porque na verdade você não conhece o perfil dele, né? Ou então você até conhece, mas acha que ele vai performar aonde ele está e muitas vezes retirá-lo daquele local, entendendo esse perfil dele, é conseguir aí melhores resultados para dentro da empresa, né? Para o próprio negócio. Ai, que legal. E o que seria esses traços de caracteres que você falou? Eu vou até fazer uma comparação, porque o DISC é uma ferramenta que muita gente usa, muitos empresários usam, né? O DISC, é a própria pessoa que vai respondendo um questionário. Sim. Então, é de acordo com o que ela entende dela. Perfeito. Que coloca eu ali. Também eu fiz esse teste uma vez também. Eu fiquei meio em dúvida, assim, em relação aos resultados. Porque, realmente, é a gente que tem que definir. E, às vezes, tem perguntas que a gente fica naquela. Será que é essa? Eu tô mais para aquela? E você fica meio... E ali são 4 perfis. No caso da análise corporal, são 5 perfis. E são bem distintos. Por quê? Porque aí não é a pessoa que vai falar o que ela sente. Somos nós que vamos olhar o formato do corpo e vamos... não é diagnosticar, a palavra correta seria vamos mapear, por isso que a ferramenta chama mapa dos caracteres. Aí a gente mapeia as características que são registradas desde a gestação até os 7 anos de idade, essas características são registradas no formato da cabeça, no formato do olho, formato da boca, formato do tronco, quadril e pernas. Isso explica essa mudança, tipo, das crianças, nasce parecido de um jeito, aí vai crescendo, vai mudança um pouco, mas a genética não muda. Ela pode só ser estimulada a alguns genes ou não, de acordo com o comportamento, de acordo com a situação hormonal dela, né? E pode ser que é chamado da epigenética, mas não é uma mudança tão brusca assim, não. Então, é bom não confundir. É só os traços de caráter que ela vai ter. E isso é registrado e fica ao longo de toda a vida.
Então, ela vai ter que aprender a lidar com isso. Ela não tem como E é mudar. onde a gente entra. A interação com eles é interessante, por quê? Porque ela vai perceber, ela vai responder como ela sente, né, diante de algumas situações, e ela pode comparar com o que realmente está dizendo. É isso que eu achei interessantíssimo, né? Sim. Porque é bem isso. Muitas vezes eu tenho uma percepção de mim, Isso. né? Mas eu desconheço mecanismos inconscientes que me rodeiam, que me Te fazem... levam a ser assim. Exatamente. Até aí onde entra a hipnoterapia, né? Onde entra a psicanálise aí também, porque o objeto de estudo da psicanálise é o subconsciente, né? É aquilo que está subjetivo. Então, muitas vezes, eu atuo subjetivamente. Sim. E aí, tendo a observação do outro do lado de fora, eu falo, opa, mas peraí, eu nunca tinha percebido isso, né? Eu nunca Olhado tinha por esse lado. olhado por esse lado. Então, eu acredito que a junção dessas ferramentas traz aí um mapeamento bem fidedigno, né? Ou muito próximo realmente de como aquela pessoa está, né? E por que eu falo como está? Porque, na verdade, a gente está aí constantemente, né, em mudança, em mutação, então a gente está sempre, né, se ajustando de acordo com as nossas emoções, aprendendo a gerir essas emoções, inclusive. Sim. Então, eu acho que é riquíssimo essa interação, interação, né? essa Eu também junção. acho. E quando você trabalha, às vezes, esses conflitos, né? Porque às vezes, igual quando ela falou, né? Que ela vai no subconsciente. Porque tem Sim. pessoas que têm dificuldade de se abrir, têm Sim. dificuldade de falar, né? Tem. De se expor. E isso é também trazido na análise corporal de acordo com os traços. Tem pessoas que elas são mais caladas, Perfeito. né? Elas são perfeccionistas. Tem Qual seria pessoas... esses traços, sim? Tem um nome Os específico? nomes científicos são o primeiro traço que é formado na gestação, que é assim, a mielinização do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso na parte cerebral, ele é mielinizado ainda na fase intrauterina. Depois ele vai mielinizando ao longo da coluna vertebral ali, entendeu? Tanto é que a criança, ela nasce toda molinha, né? Ela não tem Sim. ainda aquela firmeza no pescoço, aí ela vai criando, à medida que vai mielinizando aqui, ela vai criando aquela firmeza, aí depois os braços, ela já consegue visualizar o que ela quer e ela vai lá e consegue pegar, então ela já mielinizou essa parte do tronco, aí vai também os esfíncteres, né? Tanto como diz, os esfíncteres, tanto anal quanto, né, sexual. Sim. Também. E aí finalmente ela consegue andar, que é como ali, se fosse um momento de independência. De independência. Aí ela vai, anda e depois termina com a parte da sexualidade, que é onde ela começa a perceber que ali existem estímulos diferenciados. Não tem nada a ver com a libido ainda, aquela coisa. Não, é só o instinto mesmo de descoberta que ela tem e que ela percebe que há uma distinção do sentir, né, e de só urinar e tudo mais. Entendi. Aí, então, é interessante esse crescimento, esse amadurecimento do sistema nervoso que a gente fala, né, central. Sim. E ali ficam registrados essas características. Cada traço traz o recurso e traz uma dor. O que seria o recurso? O recurso são as habilidades que essa pessoa tem. Tipo, alguma coisa que é mais fácil para ela. Exatamente. Então, quando ela falou que com a ferramenta ela consegue, tanto no inconsciente quanto no consciente, ela consegue fazer com que a pessoa seja direcionada para um local onde ela tenha mais habilidades, né? Ali onde ela vai se sentir bem, mais produtiva, não é isso? Perfeito. Aí, o traço também de caráter que ela vai ter, em maior porcentagem, que você pode medir, né, em porcentagem, aquele que ela tem maior porcentagem, ela vai poder, ela vai ter habilidades específicas, entendeu? Que são natas dela. Que são natas, que foram desenvolvidas ali, na interação familiar, na interação com o meio que ela estava vivendo ali. E aí, a dor seria quando ela não está bem adaptada naquele ambiente por conta do traço. Aí esse traço vai voltar para a dor. Por exemplo, uma pessoa que ela
gosta muito de estar presente, tá no meio de pessoas, gosta de interagir com pessoas como você? Já estou sendo analisada. Comunicativa. Comunicativa, ela também tem muito, né? Um pouco desse traço de ser comunicativa. Então, essas pessoas, quando elas não se sentem, não sente que está ali existindo, que está sendo notada, que está sendo tocada, que está interagindo bem com as pessoas e que pode ser espontânea naquele ambiente ou com aquelas pessoas, quando ela não tem essa habilidade suprida, essas necessidades também, que ela gosta de estar as necessidades básicas, essa que tem esse traço de comunicação alto, Sim. que seria a gente fala, né, comer, beber e dormir, que seriam as necessidades mais importantes para ela. Então, quando ela não está satisfeita com isso aí, ela começa também a sentir o lado oposto desse traço, digamos assim, que é aquelas sensações de isolamento. Eu não quero ser vista, eu não quero ser notada, eu quero ficar quieta. E ela tendo o traço de querer estar exposto. Querer estar exposto e começa a se isolar, você fala, tem alguma coisa errada. Vamos trabalhar essas emoções. O que é que está acontecendo? Né? Me conta qual é a situação atual que você está vivendo e que a gente pode estar ali direcionando, mostrando onde que você precisaria estar, como você precisaria estar para você estar bem com você mesmo. Então, que às vezes uma mudança, tipo, isso me deu uma chave aqui agora, que às vezes a pessoa está num emprego, num trabalho, fazendo uma função, né? Que às vezes traz essa dor para ela, né? Faz ela se sentir mal, faz ela se sentir recuada, e ela fica por anos, talvez até por não perceber de que ela se daria melhor em outra área, né? Que ela poderia mudar, sei lá, fazer uma transição de carreira e viver uma outra coisa, que talvez ela tivesse mais espaço, seria mais feliz, né? Tem gente que não acredita nessa história de que você tem que fazer o que gosta, né? E já tem gente que acredita, e eu acho que faz sentido, né? Você fazer uma coisa que você... Não, talvez não você vai amar, mas que pelo menos não te coloque na dor, né? No sentido de que você não está tendo as suas necessidades, né? Atendidas, igual você falou. Acho que faz bastante sentido, assim, principalmente do lado comportamental, empresarial. Não sei se no empresarial vocês prezam por isso, mas, por exemplo, é diferente a pessoa que tem capacidade para realizar e a pessoa que tem facilidade para realizar. Perfeito. São coisas distintas. Não é? Então... Explica aí pro pessoal de casa o que seria essa diferença aí. Essa diferença seria o seguinte, nós temos capacidade para ler. A gente foi treinado para fazer leituras, né? Só que tem pessoas que focam mais rápido, lê com mais rapidez, tem uma interpretação mais rápida daquilo ali por conta do traço de personalidade dela. Tem uma lógica bem diferenciada. Então, em uma frase, ela resume tudo que eu acabei de falar aqui, entendeu? Para ela é mais fácil. Exato. Né? Então, ela tem um dinamismo, muitas vezes, né, para realizar essa função. Enquanto o outro, ele vai ter o esforço. Né? Ele é capaz, ele consegue, mas para fazer como esse outro, ele tem que se esforçar. Que é a história do talento, né? Não deixa de ser o talento versus o esforço, né? O talentoso, ele tem a tendência a ter resultados melhores do que o esforçado. Porém, se esse talentoso também não se desenvolve, não performa mais as habilidades dele, ele pode perder para o esforçado. Porque aí o esforçado vai se capacitar, vai se estruturar e ele vai dar conta de fazer tanto quanto ele. O talentoso. Porém, o talentoso sempre vai ter, né, naquela habilidade dele, um diferencial. Se ele fizer por onde... Se eu quiser fazer, eu faço assim, né? Exatamente. E é sempre ir pro degrau acima, né? Se você tem hoje uma atualização, é igual ao computador, né? Você sempre está atualizando. Então, se o profissional está sempre atualizado, ou se não, sempre ali vendo as tendências, né, do mercado, já que a gente está falando de empreendedorismo, né? Sim. Então, é o que ela falou. Ele vai ficar estagnado, e o outro que está se esforçando, que às vezes até precisa mais do salário do que da ocupação, ele vai se dar melhor. Às vezes, o outro, ele quer a ocupação, ele tem facilidade com aquela atividade que ele está desenvolvendo na empresa, mas ele
não tem aquele estímulo. Isso também é analisado Isso faz parte também da da personalidade, do traço de faz caráter. parte, mas ele vai ter esse estímulo. Então, se ele perceber todos os traços de personalidade dele, ele pode fazer uma compensação. E Ele todo pode- mundo tem esses 5 traços? Ou tem um, tem dois? Como é que é todo isso? mundo tem. Todo mundo tem um pouco de cada um. Uhum. Ah, Aí a variação da porcentagem de cada traço de personalidade vai variar de acordo com a análise com o que foi inscrito no formato do seu corpo. formato do meu corpo? Como assim, gente? Qual é a diferença, assim? Você olha corporalmente para uma pessoa e fala que aquela dali tem uma personalidade tal, que dali tem uma personalidade X. O que tem de diferenças, assim? É porque é o Que a gente seguinte, pode falar. esses 5 traços, você me perguntou, né, como que eles são formados ali. Então, Isso. eles ficam com características dos 5 traços em cada parte que eu falei, que vamos supor, o formato da cabeça. Ali no formato da cabeça, eu vou procurar características dos 5 traços. E ali, vamos supor que você não tem quase de 2 traços, você não tem nenhuma característica daqueles 2 traços. Mas tem muito dos 3 traços. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um rosto bem arredondado e bem fofinho, né? Sou fofinha, gente. Mas tem também, né, todo o risco aqui, você tem outras características que te deixa, né, com linhas de outros traços. Então, eu posso dizer que você, no formato somente da sua cabeça, sem considerar o olho e nem a boca, você tem um traço de comunicação muito alto, entendeu? Porque seu rosto é bem arredondado. É o oral, né? É o oral, Um traço o oral. traço oral. E quais seriam os nomes, assim? É oral? É o esquizoide, né, que é da gestação, né, que ele é formado na época da gestação, o oral na época da amamentação, o psicopata, que não tem nada a ver com sociopatia, com nenhuma doença, tá, relacionada a problemas de transtornos, né, sociais. E tem o traço masoquista, que também não tem nada a ver, que foi desde a época do Freud, que ele batizou esses nomes, né? Mas aí com outros estudos foram, né, batizando, né, outros problemas sociais, sociopsicológicos, né, com esse termo mesmo? Sim, corretíssimo. Aí foram associando, né? Mas o masoquista tem outro significado para gente, né? O masoquista é uma pessoa metódica, uma pessoa que gosta de silêncio, não gosta de fazer nada sem um planejamento antes, eles se sentem seguros. Quem é do traço psicopata, ele tem uma capacidade de negociação, de liderar, assim, muito Muito Bem analítico, nato, né? muito planejador. não é nem analítico e planejador, é mais um masoquista, mas de liderança e de fazer o ganha, 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 entendeu? Ele tá ali, gente, fugiu Persuasivo. Ele é bem persuasivo, né? também, Foi o que veio pra mim, né? persuasivo e também articulador, é isso a palavra que eu queria falar. Ele é bem articulador, então ele articula pessoas também e articula situações. Então, por isso que ele é um líder, né? Então, quanto maior esse traço Ele é da mais pessoa, estrategista, no caso, né? Ele isso. faz estratégia para tudo que vai fazer. O masoquista já vai pro lado da logística, né? Para evitar qualquer tipo de problema. É precavido, né? Aquele que não tem que pensar em tudo antes de ir lá fazer, tem que estar tudo certinho, já dizendo como é que vai ser. E o rígido seria o traço de personalidade que dá aquela agilidade, né? Ele é muito competitivo, então se vai falar assim, aposto que você... essa pessoa que tem esse traço alto, ele fala assim, duvida? Agora. É agora. Agora, vamos. Te mostro. Entendeu? Ele é aquele muito proativo e que precisa de resultados, né? Ele trabalha com os resultados e ele é muito exigente. Exige muito também o perfeccionismo e controlador um pouquinho, né? Então, às vezes Por aquela ser pessoa que não... perfeccionista, talvez ele queira da perfeição dele, né? e quem tem esses 2 traços, o masoquista e o rígido alto, então eles vão ter sabe?
Um excesso de cobrança. Um excesso de cobrança e um excesso de perfeccionismo. E aí acaba controlando tudo e acaba ficando sobrecarregado. E aí também explica outras situações, que é, às vezes, até quando esses traços que são mais emotivos, que é o oral e o masoquista, tem uma sobrecarga muito grande, né? Principalmente o masoquista, pega o problema do outro para resolver, então a tendência dele é engordar. Né? Por quê? Porque ele precisa ser forte. Então, também tem um estudo bem específico sobre as 3 funções do peso. Entendeu? Então, o sobrepeso. A mulherada que tá assistindo aí deve ficar doida. Ah, com certeza. Todo mundo querendo saber quais as 3 funções do excesso de peso. Isso, existe na literatura, né, um livro também que fala as 3 funções do peso, né, do excesso de peso, e é muito interessante, porque ele associa, né, os traços de caráter a essa situação, que é proteção, destaque e força. Então, são para 3 traços que têm uma tendência alta de ter dependência emocional. Sim, então assim, as pessoas acabam ganhando sobrepeso porque ela tá querendo se proteger, ou se destacar, ou carregar o peso do outro, se sentir sobrecarregada. Sabe aquela pessoa que fala assim, ai, nessa casa eu faço tudo, é só eu, ninguém olha para mim, ninguém pode pegar um copo d'água aqui para mim, para servir. Mas se a pessoa for pegar, não pode deixar que eu pegue, porque do jeito que você tá fazendo. Aí ela se coloca numa situação de sobrepeso, de sobrecarga. ela traz muita coisa pra si e ao mesmo tempo não dá conta de carregar. E ao mesmo tempo também não quer deixar os outros levar. Porque não tá do jeito dela, não tá perfeito, não tá de acordo com a programação dela, de acordo com o que ela organizou ali, né? Então tem com as crenças, né? Também, né? As crenças também influenciam nesse sentido, né? A Regina, ela trabalha muito a questão das emoções, né, Regina? Sim. E aí você já teve, assim, algum caso, assim, que você trabalhou muita emoção, assim, você falou que tem uma empresa, né? Sim. Conta pra gente como que foi, como que funciona. Nessa questão das emoções, trabalho, né, tanto individualmente, como eu falei, com a hipnose, né, e com a psicanálise. E a hipnoterapia, por si só, ela tem a necessidade desse acesso emocional, até em níveis que a gente chama de abreação, né, que é justamente o movimento de externalizar isso que está escondidinho lá debaixo do tapete, né. E fazendo um trabalho individual, muitas vezes, você consegue acessar isso em uma sessão, em 2 sessões, e isso é dissolvido, isso é resolvido, é ressignificado, e a vida da pessoa muda assim mesmo. Agora, num ambiente corporativo, onde você tem muitas pessoas envolvidas, muitos padrões diferentes, perfis diferentes, cada um vai acessar aquilo que ele dá conta dentro daquela entrega que está sendo feita, né? Mas vários feedbacks que eu já tive, como por exemplo, nossa, eu não imaginava que eu era assim, eu não sabia que eu agia dessa forma, eu tinha uma dificuldade de lidar com o colega, mas na verdade o problema não era o colega, era eu, né? Todas as vezes que eu me via numa situação onde eu era muito confrontado ou muito exigido, eu recuava, ou eu achava que eu não servia, que eu não era suficiente, mas agora eu entendo que, na verdade, quando eu sou exigido, né, essa pressão para mim, eu também me exijo, eu também me trago para esse lugar de muita cobrança. Então, à medida que você traz esse tipo de consciência para dentro do teu time, para dentro da equipe, você passa a ter um ambiente de trabalho, né, mais estável, mais dinâmico, né, também em relação à comunicação, porque para com aquele lugar de que o outro é o problema, sabe? Sim. A culpa é do outro, o outro que não fez. Eu não fiz GK. tal coisa porque fulano falou Sim. aquilo, porque fulano fez aquilo. Opa, peraí, onde é que está a sua autorresponsabilidade nisso, né? Onde é que está a sua autonomia nisso? O que o outro está fazendo é a responsabilidade dele, mas o que ele faz, como é que isso fere em você, né? Nesse espelhamento, quando você olha para o outro, o que você enxerga de você? Né? E aí eu uso muito uma frase, né? Que quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. É verdade. E quando eu trago isso, a galera chega frita, assim, né? Tipo, não, mas eu não sou Claro igual que não. fulano, eu não penso dessa forma e tal. E aí, quando as emoções abaixam, que a pessoa vai avaliar, ela começa a ver realmente que ela está trazendo a percepção
dela, o sentimento dela, aquilo que está enraizado dentro dela. Então, trazer esse tipo de conhecimento é uma expansão de consciência, né? E muitas vezes esses colaboradores, eles não tiveram recursos, né? Nem emocionais, né? Nem financeiros para desenvolverem, né? Isso em si. E assim, é muito interessante, né? Porque às vezes a própria vida pessoal, tem gente que é igual ela tá falando, né? O cara quer esforçar, faz, mas parece que as coisas não acontecem, né? E às vezes ele pode ter algo ali que ele ainda não descobriu, né? Que tá dentro dele, que ele precisa trabalhar. Ou às vezes ele tá com, né? Você falou, o traço de personalidade dele tá na dor e ele não tá sabendo, né? Tá tentando insistir numa coisa que não é, às vezes, o que dá mais certo pra ele, né? Tipo, o cara é estrategista e tá lá sentado atrás de uma cadeira fazendo design, isolado. E eu achei muito legal uma coisa que ela falou sobre essa questão da dor, né? A gente pensa na dor e a gente pensa que doer é ruim, né? Eu não quero sentir dor, né? Eu não quero sofrer. Mas até onde essa dor também pode me levar a um despertar, né? A um autoconhecimento e falar, oxe, peraí, o que eu preciso fazer? O que eu preciso ajustar em mim para isso parar de doer, né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso reagir de uma outra forma? E isso é autoconhecimento. Isso é gestão, né? Emocional. Já dizia Sócrates, né? O homem deve conhecer a si mesmo, né? Que eu adoro filosofia, eu gosto muito desses autores. E Sócrates, ele falava que o interessante da filosofia era fazer o homem entender a si mesmo e não ficar fazendo essas especulações e tudo mais. E hoje a gente fala muito de inteligência emocional. Ela até falou a questão da dependência emocional. Eu queria saber assim, como é que isso se encaixa, né? Nesse cenário. Bom, a biologia, igual você falou, né? Que conheça a ti mesmo, conhecerás os segredos do universo. Que, na verdade, o que acontece dentro do nosso corpo é o seu universo, né? É o seu universo. Então, a referência vai ser em você. Então, como que seria essa dependência emocional? Bom, eu tenho o meu mundo, eu tenho as minhas referências. Sim. Quando eu trabalho, quando eu vou interagir com o outro, às vezes, a sua reação, para mim, é sentida de forma diferente da sua. Então, você quer falar alguma coisa, você não quer que eu entenda alguma coisa, mas se eu estou trabalhando nos meus medos, se eu não estou bem emocionalmente, eu vou entender de forma diferente. Eu vou entender com as minhas emoções na dor, com as minhas emoções desequilibradas, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. Então, aí eu vou ter reações que às vezes nem eu espero, que é o que ela falou, que às vezes é inconsciente. Por quê? Porque eu mesma não sei que dor é essa que eu tô vivendo. E a gente escuta muita gente falando assim, principalmente quem sofre de crise de ansiedade. Ela fala assim, eu começo a ter crise, mas eu não sei o motivo. O que me leva a ter isso? Simplesmente começa. E a pessoa talvez precise de uma sessão de hipnose, né, no caso, uma psicoterapia, para poder entender o que tá doendo, né? Se é muito profundo, né, essa dor, ou se não ser uma dor existencial muito profunda, aí ela requer mais tempo de uma análise. É quando a gente encaminha para a psicologia, né, ou para outra linha, né, de terapia. Por quê? Porque o bom da análise, tanto análise corporal quanto a biológica, ela independe se ela é sua parente ou não. Por quê? Porque os traços de personalidade não tem... Aí, ó, o microfone aqui, desculpa aí. Tranquilo. Continua. Edita, por favor. Aí, quando você... Parei onde? Nos traços, não importa se é parente ou não. No caso, se é parente ou não. Por exemplo, eu posso fazer análise de uma parente minha, entendeu? Mas, e mostrar para ela como ela funciona, quais os problemas dela. Mas cabe a ela falar para mim ou não, entendeu? O que ela quer. Mas que está escrito ali, está. Então, é impessoal, se for dizer assim. Sim. Mas aí ela pode procurar um outro profissional com essa análise, entendeu? E já interagir melhor. Por quê? Porque ela já entendeu como é que é o funcionamento. Como que é como é que eu falo? Como é que é o comportamento, né? A interação. Peraí. Gente... As necessidades que ela precisa. Manual de funcionamento. Sim.
Ah, então, ela já entende, né, o manual de funcionamento, por quê? Porque traz em porcentagem. Você trabalha com gráficos. Então, você sabe o quanto é importante para você o sentir e não o pensar, sabe? E outras pessoas, ela vai interpretar qualquer situação de modo racional. Ela vai olhar primeiro de forma racional, sabe? Um acidente, por exemplo. Quem é emotivo, quem tem a emoção alta, né? Ele vai olhar para aquilo ali e vai falar assim: nossa, tadinho, nossa, que dor que aquela menina está sentindo. Então ele vai ser muito mais empático, entendeu? Então, às vezes ele vai chorar, vai ficar desesperado. Gente, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Ele não vai tomar iniciativa. Já quem tem os traços de personalidade mais racionais, ele vai olhar para aquela situação e vai falar assim: eu preciso chamar um bombeiro, né? Ixi, tá correndo risco. Puxa a pessoa para o lado ali, né? Não importa, para preservar a vida dela. Então ele vai olhar de forma mais racional. Ele foca no resolver. No resolver. E não no sentir. Outros já vão ter uma interação maior entre os traços, né? Vai estar de forma mais distribuída esses traços. Então ele já vai tomar ações, né? Que depois ele mesmo fala assim: nossa, nem eu sei, né? Mas não é porque foi pela emoção, às vezes foi por todas as situações ali. Ele usou todas as habilidades, todos os recursos que ele tem, entendeu? Para resolver aquilo ali. Então, aí às vezes é depois que ele vai sentir. Quando você falou assim: eu tô com ansiedade, eu não sei o que que é. Às vezes é alguma coisa que você viveu na sua fase de formação dos traços. Aí, se eu sei que um traço seu é mais alto, sim, eu sei aonde foi, em que época mais ou menos foi que você adquiriu essa sensação. E aí, toda vez que você estiver num ambiente ou com pessoas que te fazem lembrar aquela mesma situação, vai acionar. E o próprio metabolismo do corpo aciona. Ele aciona adrenalina, ele aciona os hormônios do estresse, aí para você ficar em alerta, ó, é como se tivesse aquela campanha, pam, 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 ali para você falando assim: ó, aqui tá errado, tem alguma coisa errada, essa situação eu já vivi, eu já conheço, então já está registrado no seu metabolismo ali. Então você aciona de novo aquele modo, entendeu? De alerta. Como se fosse um sentido de defesa, né? Você já fica em defesa ali. Isso. E não se sente bem, sai. E é onde que pode estar desenvolvido. Se você sente o tempo todo essas sensações ali, você está defendendo o tempo todo, você adquire doença. Porque seu metabolismo muda. Você, às vezes, aciona genes que às vezes, você ia passar uma vida inteira sem ele ser manifestado ali. E aí, de repente, aquela situação faz com que você fique muito tempo nela, aí você aciona, né, aquele gene e você desenvolve uma doença. Seria o caso dessas doenças psicossomáticas? Psicossomáticas. Que o pessoal tem a maioria das doenças, né, são psicossomáticas. Mas a maioria é 98%. 98%. Nossa, é muita coisa. É bastante coisa. Então, olha, o conhecimento da biologia, ele é tão vasto que o comportamento animal, ele tem muito a ver com o instinto de preservação da espécie. No ser humano não é diferente. Então, se precisar dele ficar armado 24 horas, porque o cérebro falou para ele que ali uma situação, mesmo que é hipotética, mesmo que ele acha que o cérebro acha, você imaginou, você vê uma cortina mexendo, você pensa, tem alguém ali atrás. E às vezes foi só o vento. Mas você imaginou. Então o cérebro fala assim: se tem uma pessoa atrás de uma cortina, isso não é legal. Alguma coisa essa pessoa está querendo. Então ele vai se armar. Sim. Aí ele vai ficar em estado de alerta. E aí vem toda uma descarga hormonal, vem toda uma alteração metabólica ali. E a nossa mente, ela não tem filtro para verdade ou para mentira. Né? Na verdade, o que é verdade e o que é mentira? Né? Talvez uma verdade para você, ela seja real, né? Que para mim, eu olho e aquilo ali não faz sentido nenhum. Né? Então, por exemplo, nos exemplos que ela citou, né, do acidente ali, a reação de um e do outro, quem que tá certo? Quem que tá errado? Né? Não tem certo ou errado. Tem aquilo que eu dou conta de fazer e aquilo que eu não dou, né? Tem aquilo que eu tenho habilidade para fazer, tem aquilo que não tenho. Então, isso não caracteriza certo ou errado. Caracteriza
né, habilidades, né, caracteriza essa gestão emocional. Então, a nossa mente, ela não tem esse filtro para verdade ou para mentira. Ela acredita naquilo que você mais repetir para ela. Então, nesse exemplo, assim, pegando o gancho, uma vida inteira, né, eu vejo situações similares acontecendo, é como se ela fosse a mente, naquele momento a situação aconteceu de novo, vamos supor ali o acidente, já passei várias vezes por isso, acontece novamente, o que ela faz? Ela vai lá no banco de dados e procura ali, opa, peraí, né, todas as vezes que isso acontece, é assim que você reage, é dessa maneira que você fala, é dessa forma que você tem que fazer, opa, faça. Então, muitas vezes você faz literalmente no piloto automático, né? Você não faz de forma consciente. Então, isso é uma reação. Ah, Regina, como é que eu posso fazer, então, para não ser reativa? Sim, né? Essa é a dúvida de muita Como gente. é que eu posso fazer para agir diferente? A primeira explicação para isso é a tomada de consciência, porque você só muda aquilo que você tem consciência. Aquilo que você não sabe que você faz... Você não vai ter como mudar, até como porque é que você não entende que precisa Como é que você mudar. faz a gestão disso? Isso. Não tem como, eu não sei. Eu não tenho a informação, não detenho esse controle. Sim. Então, eu estou à mercê do automatismo. Né? E aí entra, por exemplo, o nosso estado hipnótico. A gente vive muito mais em estado hipnótico do que em estado consciente. Tudo aquilo que a gente faz de forma automática, dirigir um carro, tomar banho, cozinhar, né? Tudo isso está colocando a gente em estado hipnótico, que é fazendo o quê? Acessando essas informações que estão ali no meu subconsciente, né? Algumas literaturas chamam de inconsciente também, que é onde ela falou, sabe? A liberação das substâncias, de um hormônio, de uma enzima, de alguma coisa tá ali. Na hora que eu ajo ou eu reajo ali, o corpo vai lá e faz a liberação do que tem que ser feito. Ele dá ele cria uma forma de gerar essas sensações fisiológicas no teu corpo. Para quê? Para que você tome uma postura, tome uma decisão. Ok, entendi tudo isso, compreendi, como ela falou, compreendi quem sou eu, compreendi o meu manual, compreendi como é que eu venho. Opa, então peraí, quando acontecer de novo, agora eu já sei que eu não preciso reagir. Eu posso parar e pensar, poxa, eu tô com raiva, né? Outro dia uma cliente minha falou assim, Regina, aconteceu uma situação comigo assim, assado, quando eu parei para prestar atenção, eu entendi que eu estava com raiva. E era uma coisa que para ela era humanamente impossível. Eu não sinto raiva, eu não, sabe? Eu sou sempre zen, tá tranquilo e tal. E ela disse que foi uma tomada de consciência tão importante para ela que ela falou assim, mas espera aí, por que eu tô com raiva? Essa raiva não é minha, né? Essa raiva veio mediante uma ação tomada pelo outro que eu não concordo, Aí, que eu não faria igual, né? E eu fiquei chateada com aquilo. E naquele momento, quando eu tive essa tomada de consciência que eu estava chateada por conta da atitude do outro, eu falei, uai, o problema não é meu. A atitude é dele, né? A atitude é dele. E pronto, eu respirei, ressignifiquei e segui. Não estraguei o meu dia em função daquilo, né? Agora, não tenho essa consciência. Aí Não é percebo complicado. isso. O que acontece? Né? Aquela história do café que derramou na camisa, aí eu chutei o cachorro, aí eu esqueci a mala, aí eu peguei um trânsito, cheguei no trabalho atrasado, aí fui demitido por causa da xícara de café que derrubou na minha camisa na hora que eu levantei para tomar café e eu estraguei Toda a sequência do dia. Exatamente. Mas por quê? Porque eu não tive consciência da emoção que eu estava naquele momento, né? E não tive a habilidade de geri-la. Porque a gente sente tudo o tempo todo. A gente é ser relacional e ser emocional. A gente acorda sentindo felicidade, daqui a pouco acontece uma notícia que você ouviu ali, você fica chateada, daqui a pouco você tá triste porque alguém comentou alguma coisa. A gente sente tudo o tempo todo. O tempo todo. Então não existe esse negócio da pessoa, é porque eu sou sem sentimentos, eu não sinto nada, a não ser que ele tenha realmente um traço ali. Se ele for psicopata, né? E mesmo assim, né? Engraçado você falar isso. Essa semana eu assisti um podcast, inclusive, né? Trazendo o relato de um psicopata, né? Um serial killer que matou mais de 40 mulheres nos Estados Unidos. Acho que eu vi esse que ele chorou. Olha aí. Né? Aí isso já cutuca, né? Porque ele entra no júri popular e todo mundo tá xingando ele, com cara ruim pra ele, desejando coisas ruins pra ele, e ele tá pleno, como, assim, não sinto nada, não tô nem aí pra nada, né?
E aí, um senhorzinho vai ali na frente falar sobre uma das vítimas, que era a filha dele. E no momento que esse senhor fala, ele fala, olha, você tá me fazendo... talvez aí ter consciência e executar o mandamento mais difícil que Jesus nos deixou, que foi o de perdoar. Então, eu tô aqui hoje para dizer para você que eu te perdoo pelo que você fez, pelo que você fez com a minha filha e tal. E na hora que ele faz isso, que ele fala, o psicopata chora, né? E dá aquela secadinha na lágrima muito sutil Como que ali. diz assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então, né, até onde essa fala de que eu não sinto, eu sou uma pedra, eu não tenho sentimentos, isso de fato é real. É verdade, né? Né? Às vezes pode ser até um mecanismo de defesa, né? Pra se esconder de algo. É porque cada traço de personalidade, ele traz uma forma de sentir, né? Uma forma de interagir com a pessoa. Por exemplo, quem tem o traço de psicopatia alto, que é o traço de personalidade, não é a psicopatia em si, ele entende o amor como uma troca. Vamos supor, ele é capaz de rodar o mundo para achar uma rosa azul para você. Para mostrar o quanto que você é importante para ele. Mas às vezes ele não fala, eu te amo. Entendeu? Porque para ele servir, é dar algo pro outro, que é uma a linguagem de amor dele é diferente. Linguagens, de amor. Né, de amor. Então, isso aí é que é muito mais importante. Por que é interessante a família fazer essa análise? Porque aí a gente vai saber o que é importante para cada um. A forma de lidar. Então, não adianta... esses dias eu tive uma experiência tão boa que foi a pessoa, ela tinha deficiência auditiva, então ela falava na língua de sinais, né? Teve uma intérprete e estava tendo uma reunião familiar. Foi muito interessante porque quando eu fiz a análise, eu falei para os familiares o que era importante para ele. Porque ele não conseguia falar, era complicado, né, a comunicação dele, estava deficiente, né, nesse sentido. E aí ele, por mais que ele sabia língua de sinais, que era interpretado, era complicado ele entender. Aí eu falei, olha, a forma dele entender melhor é assim. Então eu fiz como uma mediadora ali, né, um papel de mediadora, mas eu fiz a análise de cada membro da família e mostrei, olha, não adianta, se você quer que desenhe as coisas para ele entender, é uma coisa, mas às vezes ele percebe muito mais, os traços dele eram traços que ele percebia tudo no ambiente e sentia, entendeu? Então ele tinha essa sensibilidade. Ele era sensível, era um traço de oral, mas com um psicopata também, entendeu? A psicopatia e a oralidade dele era alta. Então, ele sentia, ele percebia, né? E ele ficava mediando. Só que ele tinha uma dificuldade muito grande para fazer essa mediação. Aí eu falei assim, olha, ouça ele primeiro para saber a opinião dele, para depois tomar uma decisão na família. E aí eles começaram a trabalhar isso. Então, quando eu falo traço de psicopatia alto, é acima de 15%, 20%, entendeu? Não é aquele pico imenso. Mas se tiver esse pico imenso, ele vai ser... A tendência é ser mais racional. Não frieza pura, entendeu? Mas mais racional, e ele vai ter essa forma, né? Porque o maior medo dele é da manipulação. Perfeito. Entendeu? Então, se ele não... se ele foi muito manipulado, né? Ele foi, né? Por isso que ele tem esse traço alto. Ele se sentiu assim. Ele não... Pode ser que ele não foi, mas ele se sentiu assim. Né? Na época de fazer gracinha, toda hora, faz gracinha, faz gracinha. Ele se sentiu obrigado. E aí ele falou assim, poxa, mas o que eu vou ganhar com isso? Se eu ficar falando do meu sentimento. O que a pessoa vai fazer com isso? Então, ele é um traço muito desconfiado, sabe? Aí, e os outros traços também têm todas as características bem específicas. Uma coisa interessante que, Regina, né? Sim. Uma coisa interessante que a Regina falou e que a gente tem que prestar muita atenção nisso, principalmente quando é adolescente, né? Que está escolhendo sua profissão e o profissional também. Aliás, eu acho que toda época, né? Não se compara as pessoas. Sim. Cada um é de um jeito. Então, não adianta, eu quero ser igual fulano. Não vai ser.
E, às vezes, na família da gente, é a hora que gera as dores ou revive as dores daquele Por conta pessoa, da comparação, por seu conta primo, seu irmão, né? Isso, seu primo sempre fez isso, seu primo sempre deu certo, por que você não faz igual seu primo? E aí a pessoa, em vez de desenvolver a habilidade dele, ele vai ficar retraído. Por quê? Eu não consigo. Então eu nunca vou ser bem na vida, eu nunca vou ter sucesso. Perfeito. E ele leva isso para o ambiente de trabalho, leva para tudo quanto é lugar. E aí, quando você trabalha os traços de personalidade na família, ele vai falar assim: não, eu sou diferente, eu penso diferente. Que bom que você pensa diferente. Como é que você pensa? Então, o ouvir a outra pessoa não é ela tá falando aqui, não, é ouvir E prestar e atenção. entender o que o outro Tá tentando dizer, né? O que ele quer, espera também que seja entendido. que seja entendido, como que ele tá expressando, e às vezes a gente tem aquela mania, igual eu, né? Eu tô aqui no conflito de dois traços. Porque eu tenho um que quer ficar calado, né? Mas observa demais, e outro que quer falar o tempo todo. E aí eles brigam um com o outro. Aí é a hora que eu dou aquela gaguejadinha, aquela hora que eu paro e... Entendeu? Mas por quê? Eu tô trabalhando. Como disse, só tenho o quê? Tem 4 anos que eu fiquei sabendo como que é meu manual, e eu já vivi o quê? 50 anos, né? Assim, sem saber. Então, a gente vai engatar a segunda só daqui a um tempo. É verdade. Mas assim, uma vez que você descobre, igual eu já sei o que está acontecendo aqui comigo. Às vezes eu quero falar mais rápido, mas eu não tenho habilidade para falar rápido. Não tenho essa habilidade. Então eu tenho que parar, respirar. Aí é a hora que quem não sabe disso chega para mim e fica: é isso, é aquilo, é não sei o quê. Uma coisa é você estar aqui me ajudando, né? Numa conversa, tudo mais. Outra coisa é ter alguém do meu lado, ansioso, agoniado e respondendo por mim. Aí que eu vou ficar mais travada ainda, porque eu tenho que ter um tempo maior para poder responder aquilo ali. Não quer dizer que eu não saiba. E às vezes, quando eu fico num ambiente que eu estou sendo muito avaliada, muito avaliada, não me sinto à vontade, que Sim. é o contrário daqui, estou me sentindo muito à vontade. E aí o que acontece? A tendência é eu me calar. Me calar, me observar. E se eu tentar falar, tentar resolver, eu estrago. Sabe? Eu logo estrago. Estrago que eu falo no sentido assim, Acho que isso tá explica aquelas pessoas que falam assim, você olha pra pessoa e fala assim, não, ela não é tímida. Aí ela fala, não, mas eu sou tímida. Aí tu fica, não, cara, você não é, eu te conheço. E você vê que a pessoa, quando ela precisa fazer uma apresentação no TCC, ela não consegue, ela trava. Mas se ela precisar numa roda de amigos, conversar, puxar uma coisa, iniciar algo, ela vai. Mas se ela tiver que falar em público, ela não consegue. Ou seja, ela consegue vender numa loja, mas não consegue palestrar. Então, acho que explica um pouco, né? Isso, é por isso que ela tem que estar bem treinada. Porque o meu traço de inovação, de raciocínio rápido, de raciocínio lógico, é bem pequenininho, é 5%. Então, eu não conto muito com ele, não. Eu conto com ele só assim, a hora que eu acordo, vou fazer minha leitura matinal, vou ligar os pontos, né, ali. Às vezes até tem uns insights, assim, legais, umas ideias boas. Acabou. O resto do dia é só nos outros traços, porque eu tenho mais de 20% nos outros traços, entendeu? Então, eu trabalho muito bem com isso. Então, eu tô aqui conversando com vocês, mas eu vou lá na minha memória devagar, busco aquela resposta coerente, enquanto ela tá falando, eu tô analisando, pensando, entendeu? É assim. Então, eu não posso... Se eu tiver pressa para falar, eu me embananando. Isso é um traço de caráter, o quê? Falei pra gente. Masoquista. Masoquista. É porque ele precisa ter uma segurança. Isso. Por isso que você fica pensando antes. Porque eu não quero responder de qualquer jeito, de qualquer forma, entendeu? Porque eu estou pensando analiticamente como que eu vou me expressar da melhor maneira para que o outro entenda de maneira mais fácil ainda. Para que não gere dúvidas e não... a gente até brinca entre os analistas para não dar merda. Tá? Para não ser mal interpretado, para o negócio não ficar feio. Então, são pessoas extremamente analíticas. Então, são aquelas pessoas que você fala assim, isso é possível acontecer? Olha, se você
pensar dessa forma, se você vê Pela esse probabilidade. problema, a probabilidade aqui, vamos fazer uma análise ali, beleza. Não, é tranquilo, você pode andar para frente com esse projeto. Que O esse oral projeto... seria aquele que fala assim, vamos fazer? Como? Não sei, bora lá. Seria esse, acho que eu sou vamos, esse. Você vai também. fazer? Vamos, bora. Como? Não sei, bora lá. Vamos fazer. Chega lá e a gente faz. Ele gosta da sensação, ele gosta de estar na emoção, ele gosta de estar ali. Tá no Mas, meio. mas depende muito da criação, depende dos valores, né? Depende das crenças, né? Que você bem colocou aqui, as crenças limitantes da pessoa. Então, a pessoa não tem, às vezes ela não tem, ela quer crescer, quer fazer as coisas, mas sempre dá errado. Às vezes a autossabotagem, às vezes ela não tem, bom... Ela vê que se ela ganhar alguma coisa, se ela ganhar lá na frente, vamos supor, se ela ganhar muito dinheiro, aí ela vai ter que ajudar as outras pessoas, o dinheiro não vai ser dela, o mérito não vai ser dela. Então, ela simplesmente fala assim, para que eu vou usar aquilo? Entendeu? Então, para que eu vou usar essa habilidade? Não vou ganhar nada lá, ou senão eu vou estar... né? Sim. E assim, trazendo um pouco dessa ideia aí, é mais do que a Regina trabalha na questão da emoção. Se a gente levar esse autoconhecimento da pessoa se entender, igual ela fez uma análise dela mesma aqui agora, né? De como ela se sente, que ela precisa dessa resposta. Se a gente trabalhar isso na questão de liderança, né? Tipo, líderes na empresa. Inclusive, a gente fala até do ambiente familiar, mas tem empresa que é familiar. Né? Que o cara monta a empresa e a família inteira tá trabalhando lá. É o primo, é o filho, é o não sei quem. Então, assim, são ambientes que tem muito conflito, né? Como que a gente faz essa gestão, Regina? Bom, esse trabalho dentro de empresas familiares é incrível, porque ele é extremamente desafiador, porque constantemente existe aí os conflitos, né? E quando não tem a inteligência emocional associada ali, aquilo vai pro pessoal, né? Pois é, aí é onde mora o perigo. E aí aquilo indo para o pessoal se estende dentro de casa, se estende no ambiente de trabalho, né? E aí os conflitos eles tendem a piorar, né? Então, o que a gente trabalha nesse momento, né? O desenvolvimento dos líderes, dos principais ali, né? Os cabeças ali, eles precisam, né, serem mais neutros, muitas vezes, né? Talvez fazer esse movimento do silenciado, observado, analisar, né? Do não responder imediatamente. Ah, mas aí o perfil dele é, né, enérgico, ok, mas ele vai ter que entender que naquele momento ali, ele vai precisar gerir se segura esse um pouquinho. comportamento, essas sensações, porque senão ele vai colocar em risco o resultado da própria empresa, da família, né, como um todo. Claro que as questões que, né, envolvem o pessoal, em algum momento vão gritar ali dentro daquela empresa, né? Mas se existe uma cultura instalada, se existem processos bem instalados, se existe uma equipe estruturada, isso não vai sofrer tanto impacto nos resultados da empresa, né? Agora, quando é aquela coisa assim, você fica no caixa. Não, você vai lá fazer as compras. Não, você cuida do estoque. Não, agora você faz tudo. Agora, não existe essa divisão, não existe, né, o que cada um faz, o que é função de cada um, fica realmente muito complicado, porque é capaz de, no meio, né, do expediente, vamos dizer assim, haver ali uma DR, né, ou uma tentativa de solução desses problemas que são, na verdade, pessoais. E às vezes a tentativa de solução vem com aquilo que ela deu de exemplo lá no início, né? De que eu fiquei irritado por conta da decisão do outro, porque ele fez diferente do jeito que eu não faria daquele jeito, ele foi lá e fez daquele jeito, por que ele fez daquele jeito? E aí começa o conflito, né? E eu acho que trabalhar essa inteligência emocional, principalmente em líderes, empresários, é muito interessante, porque você vai lidar com gente, né? Vender é lidar com gente. Eu acho também que se você conseguir entender, fazer essa análise corporal, às vezes, do seu cliente, você consegue vender mais para ele também, porque você vai entender o que seria a expectativa dele, né? O que agrada a ele, no sentido, por exemplo, às vezes uma pessoa oral, né? Que é mais sensível, e seria mais fácil eu vender para ela se eu ganhasse ela, né? Se eu ganhasse ela no carisma, se ela se sentisse, né, mais próxima de mim, talvez ela me comprasse antes de comprar o produto, né? Então talvez ficasse mais fácil. Talvez um mais racional eu já não ia conseguir. Eu podia fazer o meu marketing pessoal que fosse, que ele não, peraí, me fala do produto, né? Esse produto oferece o quê? Vai me trazer o quê, né? Então acho que também faz bastante sentido, né? Sim. Sim, pode falar. Tem até um exemplo interessante que
o próprio pai da análise, né, corporal, falou, que é o Elton Euler. Ele falou assim, olha, estava numa concessionária e o traço de personalidade da mulher era o traço rígido. E então, ela tem que ser a pessoa mais importante, entendeu? Na vida do casal, ela tem que ser a mais importante. Se o outro tem esse traço alto também, tem que ser a pessoa que mais importa, que é mais importante ali. Então, o que aconteceu? O vendedor puxou o senhor lá e falou assim, olha, vem aqui, e virou as costas para ela. Entendeu? Isso, assim, se fosse um outro traço que não... Ela virava, sentava ali, esperava. Não, meu marido entende isso. Ele resolve lá. resolve. Mas o traço dela, nossa senhora. E o marido, no final, aí ele foi lá, mostrou o motor e tudo mais. E o marido dela, né, falou assim, bem, e aí, o que você achou? Ela falou, não gostei do carro. Ela nem chegou a olhar. Nem chegou a olhar. Foi só pelo bloqueio ali que gerou. Exatamente. Agora, ela também pode estar na dor dela? Pode, mas o traço dela, naquele momento, ela deveria se sentir importante. Então, se a gente, que tem esse conhecimento, a gente vai lá e olha assim e fala assim, olha, você... E também a questão do feminino, né? Você gentilmente chama a mulher, né, para valorizá-la também, fala assim, olha, vem e dá uma olhadinha aqui no carro, você também entende de motor, você também gosta, né? Aí, se ela fala assim, não, eu não gosto, não quero olhar, não. Pode ficar à vontade aí, vocês dois, eu vou ficar sentada aqui. Ali acabou, né? Ela ia, com certeza, ele já, se o marido tivesse gostado do carro, tinha feito a venda. Tinha feito a venda. Entendeu? Então, é sutil, mas ao mesmo tempo pesa, né? E é uma ferramenta muito boa para isso também, né? E eu fiquei pensando nisso porque eu tenho uma loja de roupa, né? Eu tenho uma loja online, um e-commerce, e assim, as minhas clientes têm clientes que elas querem saber toda a especificação do produto, qual é o tecido, e tem cliente que não querem saber que tipo é o tecido. Ela fala assim, será que você acha que vai ficar bonita em mim? Essa estampa é tão bonita, é diferente, né? Então, se eu fizer um elogio para ela, eu sei que ela compra. Né? E já tem outros, não, eu quero saber o tecido, eu quero saber se estica, se vai abrir, se vai botar, se vai isso. Então, assim, e a gente percebe essa diferença, né? Eu acho que se o vendedor, né, o empresário, de certa forma, ele tiver ali um treinamento, inclusive, né, com a sua equipe de vendas, para poder, olha, analisa primeiro o cliente, tenta pensar na expectativa dele, para depois você oferecer o produto, talvez ficasse muito mais fácil, né? E saber o que é importante, o que mais importa, né, para você num carro. Eu gosto do cheiro de novo no carro, o cheiro do estofado novo do carro. Então vem cá que eu vou te mostrar um estofado maravilhoso e ele é sustentável, feito de fibra de coco. Vou puxar a sardinha para minha biologia, né? Então é de fibra de coco e não sei o quê, e deixa um designer maravilhoso no seu carro, tem de várias cores, você pode escolher e tudo. Aí ele vai entrar e vai olhar aquele, né? Aquele foco, ele vai focar naquilo ali. Então, a venda é bem mais fácil. Agora, isso independente de você ser analista, você não precisa ser analista para isso. Sim. Mas se você tem esse treinamento, igual ela falou, e a gente pode dar esse treinamento também, assim, de maneira geral, né, para eles. A gente pode, um treinamento mais específico, assim, inclusive para os gestores, para eles saberem como chegar nessas pessoas, sabe? Por exemplo, só pela fotografia, né, de cada funcionário, a gente pode fazer essa análise ali, entendeu? Olha, esse funcionário, ele fica melhor no atendimento, porque ele sabe lidar com pessoas. Então, se você treinar esse funcionário, ao invés desse aqui, para essa mesma função, que é o que ela falou, né, ele vai ter resultados melhores. Resultados melhores. Nossa, muito bacana, né, essa conversa. Eu queria saber se vocês gostariam de fazer alguma publicidade, falar sobre o trabalho de vocês, né, divulgar de alguma forma. Bom, então eu faço esse trabalho corporativo, né, trazendo essa percepção, né, para os líderes, para os gestores, um planejamento mesmo. É feito um projeto que é aplicado geralmente no espaço de tempo mais prolongado.
Claro que a gente pode fazer, eu faço palestras, faço workshops. Final de ano, quero fazer um workshop. Sim. É feito. Quero uma palestra sobre tal assunto. É feito. Mas esse projeto para desenvolvimento da inteligência emocional, ele está muito atrelado à disseminação da cultura da empresa também, né? E muitas vezes, esses colaboradores, eles não falam a mesma língua porque eles não foram ensinados a isso. Eles não sabem qual é a língua, né? Simplesmente entrou e segue o bonde. Exatamente. Então, onde existe, né, vou dizer assim, um pecado, vamos dizer assim, talvez uma falha, muitas vezes na comunicação dentro de um ambiente corporativo, em partir do princípio que o outro já sabe. Partir do princípio que o outro já conhece. Mas isso é óbvio. Não é óbvio para você, né? Talvez para o outro não seja. Talvez o conceito que você tenha de um valor, ele é de uma forma, mas para o outro veio de uma outra maneira para ele. Poxa, então como é que a gente vai trazer essa mesma linguagem, essa mesma interpretação para a equipe? Vamos ensinar, né? Vamos trazer essa fala, vamos trazer, né, formas lúdicas também, não só, né, aquela coisa chata, maciça ali sendo dita, não, vamos trazer de formas práticas como é que isso pode acessar aí dentro de você. Tanto é que o que a gente traz de inovação nessa proposta são as atividades de alto impacto emocional. Então, todos os treinamentos trazem ali alguma dinâmica, algum acesso para que impacte emocionalmente esses colaboradores também. Porque como é que a gente ressignifica fatos, né, nas nossas vidas? Muitas vezes é no alto impacto emocional. Né? Então, a gente traz... E quando a gente cria também, né? Como é que a gente cria trauma? Muitas vezes também num forte impacto emocional. Sim. Então, é por isso que a gente traz esses processos de dinâmica de alto impacto emocional para dentro da empresa, né? Então, quais seriam essas dinâmicas? A gente trabalha com esteira de vidro, né? Que é o glass walking. Então, as pessoas caminham sobre essa esteira de vidro, né? Deixando ali medos, né? Eu tô aqui pensando se eu tinha coragem, não sei. Eu também. Claro que é feito todo um trabalho emocional antes disso acontecer, né? E tudo também com extremo zelo, com extremo cuidado para ser feito. A gente jamais colocaria, né, alguém em risco. Aí, qual a espessura desse vidro? Eu já tô preocupada. A espessura para não te machucar. Olha só o perfil masoquista dela aí, já falando alto. Da onde que vem esse caco, né? Ele foi lavado, ele tá esterilizado. Ele é lavado, é esterilizado. Tem os vidros que são específicos para serem feitos também. Então, ano passado, a gente teve essa vivência numa das empresas que a gente treinou. E foi, assim, a palavra é disruptivo. Legal. Né? Quantas pessoas expandiram, né, as suas consciências ali, se expandiram, vamos dizer assim também, financeiramente, emocionalmente, financeiramente, porque tem uma frase que eu gosto muito de falar, né, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Sim. Então, não tem como você querer crescer o seu negócio, né, expandir financeiramente a tua empresa, se você não expandir a mentalidade dos seus colaboradores também. O seu nível de sucesso, ele nunca vai exceder o seu nível de crescimento pessoal. Então, muitas vezes as pessoas querem metas, vamos bater meta, vamos, né, a gente vai triplicar o faturamento, a gente vai, né, fazer e acontecer. Tá, e o que você fez para isso? Essas pessoas que estão lá para bater essas metas, elas têm habilidade emocional, competência emocional para bater essas metas? Né? E se bater, elas têm emocional para isso? Como? E se bater, será que tem emocional para suportar Perfeito. isso? E aí, bateu. Vai bater de novo ou vai ser uma única vez na vida? Né? A que preço foi, né, isso? Então, a gente precisa trazer esse entendimento, porque sim, palestras sempre existiram, workshops sempre existiram, né? Agora, um processo de humanização dentro da empresa, de entender que aquele indivíduo, para ele performar, a gente precisa saber quem ele é, né? A gente precisa escutar, a gente precisa acolher, a gente precisa entender o perfil que ele tem. E favorecer, né, o ambiente. E favorecer o ambiente para isso é o que as pessoas muitas vezes acham que é oneroso. Sim, né? Isso. É oneroso. Não, é um custo. Não é um custo, é um investimento. E é um investimento, a princípio, com retorno muito rápido. Nem vou dizer, apesar dele ser um investimento a longo prazo, porque você não muda, né, a mentalidade de alguém num estalar de dedo, mas você traz percepções, apesar dele ser algo que precisa ser feito constantemente, ele traz resultados. Uma pessoa que desbloqueia uma crença financeira, por exemplo, eu tenho um vendedor.
Pronto, tem um vendedor na minha empresa. E ele tem uma crença financeira lá enraizada com a família dele, que diz que todo mundo que ganha dinheiro, né, se torna ruim, se torna soberbo, ou de alguma forma aquilo ali é ruim. Esse cara vai ganhar dinheiro? Não vai. Não tem Esse cara não vai permissão ganhar pra isso. dinheiro. Mas ele é meu vendedor. Porque ele tem Eu quero que ele pavor venda disso. mais. Eu quero que ele, né, triplique o faturamento da empresa. Mas a crença dele não alcança aquilo. A crença dele é limitada. Ele vai até onde ele acha que ele vai continuar sendo uma boa pessoa. Se a partir dali, daqueles ganhos, ele vai ter que se tornar alguém, né, ruim, mau caráter, porque a mãe dele disse que era isso que acontecia com as pessoas que ganhavam muito dinheiro, ele não vai ganhar. Verdade. Não quer, você pode dar os melhores treinamentos, você pode dar o passo a passo para ele fazer, ele vai fazer, mas ele não vai expandir nisso. Então, Ele meio que se sabota, né? Antes, quando ele tá perto, peraí, deixa eu cortar. Não vou. que, na verdade, é o que ela falou, é um mecanismo de defesa, né? Porque, assim, o que a minha mente entende? Que se eu me tornar aquilo, ou se eu fizer aquilo, né, eu vou ser julgado, e vou ser condenado, né, com alguém de péssimo caráter. Então, eu não faço. Não tem negociação. Eu simplesmente não vou fazer, porque eu não quero ser aquilo, né? Não quero estar naquele lugar. Então, a gente precisa se conhecer. Sim. Qualquer líder, né, que lida com pessoas, né, que gerencia pessoas, precisa se autoconhecer. Porque é nesse lugar onde você vai conseguir criar um ambiente mais harmônico, mais saudável dentro da tua empresa e conseguir resultados com certeza mais efetivos aí, né? E aí, fora esse processo corporativo, eu também atendo, né, em cabine, em consultório, então faço os atendimentos tanto com a hipnoterapia, trabalhando aí regressões, né, regressão à causa, então a gente faz esse processo de buscar realmente aquilo que está na base, né, e trazer ressignificação sobre isso. Então, me coloco à disposição aí, se fizer sentido, né, podem me procurar. Muito bom. Como que é o nome? E o pessoal pode te procurar? Pode me procurar pelo meu Instagram, que é @soureginasoares. Sim. Né? A empresa, ela tem uma página também, mas acaba que a divulgação hoje, ela acontece muito mais nos nossos perfis pessoais. Sim. Né? Tem a minha sócia também, que é a Ies Kermano, né? Esse é o perfil dela também. Então, lá consegue ver aí os resultados, ver as fotos, ver como é que funciona, né, nosso trabalho, e podem nos chamar tanto por lá ou pelo WhatsApp, né? Meu número é 61 99923, são 3 noves, 1833. Ai, que bacana. E você, Hermínia? Quem ficou aí interessado na análise corporal, já quero fazer uma completa para saber minhas porcentagens. Pode procurar a Hermínia. Isso. Eu atendo presencial e online. Presencial eu atendo na clínica Sebrapse, que é em Águas Claras, e atendo também na Climedice, que é aqui em Samambaia. Sim. Onde tem várias outras especialidades também. Outra situação eu trabalho também com essa questão tanto da análise comportamental e da análise corporal, para saber as porcentagens. E também com pessoas que têm dificuldade de adquirir novos hábitos. Por exemplo, principalmente que está relacionado a algum diagnóstico, né? E tem dificuldade com alimentação, às vezes tem uma dificuldade para tirar aqueles hábitos antigos. Vamos supor, não posso comer doce, então a pessoa se sente aprisionada, aí vai comer escondido, entendeu? Sim. Então, nesse Gera sentido... uma compulsão, né? Faz o contrário. Isso, ou gera uma compulsão, ou pode gerar até outros transtornos, como a bulimia também. Então, eu faço uma nova... eu vou usar só a palavra. Eu desconfiguro e ressignifico. Reprograma e reprograma. E reprograma. Por quê? De acordo com os traços de personalidade. Fica muito mais fácil esse entendimento da biologia do corpo, entendeu? E da interação. Inclusive, nas empresas que eu noto a dificuldade de uma educação ambiental. Eu sou especialista também em educação ambiental. Sim. E aí, esse sistema agora, né, que é ESG, que é de desenvolvimento sustentável nas empresas, não é só reciclar, não é só deixar de gastar os produtos
ambientais, mas é todo um comportamento. Sim. Então, você modifica todo esse comportamento também. E a análise ajuda muito, né? Ela está ali, ela é uma ferramenta, assim, que ela tem capacidade de ser usada em várias situações. E eu percebi isso nas aulas que eu tive, né, que eu ministrei, e eu já comecei a ter esse conhecimento na época, eu já percebi muitas mudanças, já percebi muitos feedbacks Positivos, né? Que positivos a bacana. respeito disso. Porque você mostra a interação do ser humano com o planeta, que, na verdade, é a sua própria interação. Por exemplo, se você vai chupar uma laranja, recomenda-se para diabéticos não evitar laranja. Mas Sim. um exemplo, se você come a laranja e não chupa, come com bagaço, inclusive com aquela casquinha branca, né? Você tira a casquinha branca e come, aquilo ali é fonte de vários nutrientes, né? Ajuda na sua flora intestinal. Então ajuda em muita coisa. E ali você praticamente se sente que está comendo muito, entendeu? Então aquela sensação de Saciedade vem mais saciedade rápido. muito mais rápido. E então é todo um trabalho que a gente faz, igual aquela comida que sempre, né, tá ali, como diz, o arroz e o feijão. Não, vamos comer primeiro uma outra coisa para que o seu organismo desperte uma outra vontade e você não sinta falta do carboidrato demais, né, do pão, do macarrão e tudo mais, que isso tudo vai transformar em açúcar no seu organismo. Sai meio do automático, da Isso. programação já ficou gravada. Então, às vezes eu passo até exercícios, né, tinha atividades, né, estudo dirigido, para ele olhar e ver, sentir, perceber como que está a vida dele ali, como que está a interação dele com ele mesmo, biologicamente falando. E aí ele vai se perceber também pelos traços de personalidade, ele vai perceber realmente quando eu tomo quando eu começo a fazer durante o dia a atividade física, eu faço em primeiro lugar a atividade física para depois fazer as outras coisas, eu me sinto mais animado. Aí tem outros que falam assim, não, eu prefiro fazer atividade física à noite, porque eu já fiz meu trabalho, já estou descansado. Então, até isso é biológico, que aí você consegue se estudar. Que legal. E, por exemplo, você toma um chá da casca da laranja. Então, a laranja é o quê? 100% reciclável, 100% natural. Então, se você muda esses hábitos, para de comer coisas industrializadas, você ali já ganha saúde. Independente até de você saber dos traços. Então, essa educação ambiental, eu também faço nos meus atendimentos. E os meus atendimentos, minhas sessões são de 2 horas, justamente para isso. Não é só para eu ficar palestrando, é para eu perguntar, a pessoa vai falando, vai ver como que é o hábito. Então é bem prolongado. Sim. Justamente para que a pessoa mostre mesmo quem ela é. Entendeu? Ali eu vou na engenharia reversa. Então, às vezes, se ela conta um caso, então, dependendo da ênfase que ela dá naquele caso, a gente sabe qual o traço que está ali, que ou está sentindo, ou está feliz por estar realizando aquela atividade. Ai, me senti ótima, porque, nossa, como foi bom eu estar me divertindo no parque de diversão. Eu parecia uma criança ali, nossa, estava ótimo. Até pirulito eu chupei, balinha, aquelas coisas todas coloridas. Nossa, aquilo ali. Eu sei que ela está no traço oral. Sim. Porque o oral é sempre aquela criança grande, né? Então, então, dependendo dessa engenharia reversa, a gente sabe como que ela está. E aí a gente resolve as coisas ali, circunstância, né? Circunstancial. Se ela tem algum problema muito sério, muito profundo, e tudo aí a gente encaminha. E, lógico, se ela tem distúrbios alimentares, se ela tem algum distúrbio de carência de vitaminas, né? Ou você vai analisar o corpo, ali o tronco, aí vê que a coluna está em S. Lógico que você vai perguntar se ela já fez tratamento fisioterápico, se ela já foi no ortopedista, se ela já percebeu dores musculares, entendeu? Por quê? Porque ela tem uma cifose ali, ela tem uma lordose. Então você percebe isso, você vê, aí você olha a pele dela, nossa, ela está toda cheia de erupção. Aí a gente faz uma anamnese, né? Mas é de acordo também com os traços, porque os traços também
demonstra essa Traz reação. essa Traz reação. isso. Quem não gosta muito de toque, qualquer coisa na pele já significa que ela está sendo exposta demais. Ela não gosta, está sendo tocada demais. E aí pode surgir uma alergia e tudo mais. Aí surge alguma... Eu já tenho uma amiga que o dela é o contrário. Assim, ela não é muito de falar, mas se ela tiver... E é professora. Então, quando ela tem que se expor muito a falar demais, ela começa a ficar toda empolada, toda vermelha. Ela fica vermelho o braço, o pescoço, o rosto. Se sente perigo. Como se ela realmente estivesse tendo uma crise alérgica. E ela falou, se sente em perigo. Por quê? Porque está indo além do limite do traço de personalidade dela. Então, é a hora que ela vai compensar. Quando ela chega em casa, ela se isola, não quer falar com ninguém, fica quieta, entendeu? É bem ela. Ou Ela quer fazer algo que é interessante só para ela, só no mundo dela. Entendeu? Então, tudo isso. Então, você acaba se equilibrando. Aí é aquela situação que você fica menos reativo, você respira fundo, você produz mais, você já coloca seu limite, não de uma maneira reativa, autoritária, né? Que geralmente na família, né? Quando na família eles não tem papa na língua. Sim. Então, chega e fala assim, poxa, né? E já solta os cachorros. Então, você já passa a ser respeitado e se respeitar. Não, eu estou no meu momento agora de eu ficar quieta aqui, deixa eu pensar, mas daqui a pouco eu trabalho nisso aí com você. Senão, daqui a pouco eu te ajudo a lavar a louça, por exemplo. Mas agora eu preciso ficar quieta um pouquinho. Aí fica quieta um pouquinho. A interação... compensa. E, inclusive, adolescentes, eu costumo... Porque eu tenho uma adolescente em casa, e quando o adolescente conhece seus traços, sabe dos limites, a família sabe como que essa pessoa funciona, que ele funciona, o que é importante para ele, se torna muito mais respeitosa, e aí evita aquela questão do filho ser o vitimista, né? Ai, porque meus pais ser o revoltado, querer vingar o tempo todo, ou às vezes também achar que a solução, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que a solução é radical demais, né? O suicídio, autoextermínio, ou às vezes mutilação também, né? Exato. E também a gente previne para ele não ser levado pela apelação da mídia, pela apelação desses dos influencers e tudo né? Tem mais. muita coisa hoje que às vezes os pais não conseguem controlar. Não consegue, porque não consegue alcançar a linguagem. E também tem a linguagem, Entendeu? que às vezes você não entende muito bem o que está sendo falado. E as músicas em si também. Não importa o conteúdo da relação, assim, como é que fala? O nível ou o vocabulário. O que importa é você saber como o outro, o que é importante para o outro, entendeu? E não fazer expectativas que o outro não vai te atender. Ou colocar a sua expectativa no outro, né? O pai faz muito isso, né? De querer que algo que eu não realizei, meu filho já realize, fiz isso. Entendeu? Antes de eu saber de todo esse conhecimento, eu tinha uma expectativa com a minha filha, tinha uma expectativa com as pessoas. E quem frustrava era eu. Eu que ficava chateada. Então, por que eu me coloco? Porque eu aprendi muito, eu mudei muito a forma de eu lidar, de pensar com as pessoas. Justamente por isso. Então, eu agora consigo perceber com mais rapidez os meus limites. Verdade. E me colocar bem para as pessoas a ponto de não brigar, a ponto de não ser mais empática, né? Não ser tão antipática, né? Digamos assim. Entendeu? É nesse sentido. E podem me procurar, meu contato tem o Instagram, que é Hermínia Fernandes, _ Sim. E tem o 61984758105. E no Instagram tem os contatos das clínicas lá onde eu atendo. Bacana, muito bom. Foi um prazer falar com vocês hoje. Eu agradeço muito, né, o convite, vocês terem aceitado. Foi muito enriquecedor. Eu acho que se a gente fosse falar aqui, a gente tem muito assunto, né? Inclusive, estava até pensando para fazer um próximo aí falando sobre relacionamentos, né? Com certeza. Adoro. Relacionamentos, eu acho que esses traços de personalidade ia, né? Talvez abrir uma visão, né, maior
de expansão de pensamento para muita gente, né, que vive em conflitos aí, relacionamento familiar, relacionamento pai-filho, relacionamento até mesmo conjugal, né, marido, esposa. Sim. Bem complicado nessas relações. Mas a gente pode pensar no próximo, né, eu quero agradecer e é isso. Obrigada, gente, por ter nos acompanhado. Até mais, até a próxima.